Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta, Francisco, finalmente, Murilo, no podcast do Reclame Aqui, Reclama que eu discuto. Estava ansioso para gravar esse capítulo, mas antes de apresentar o nosso convidado aqui, o Murilo Moreno. Chico, tudo bem com você? Tudo bem com você. Tudo ótimo. Pessoal, estamos aqui hoje com o Murilo Moreno. Eu anotei aqui, Murilo, que tem bastante coisa aqui para te acreditar, viu? O cara é top voice do LinkedIn, eu indico, sigam o Murilo, né? Hoje já dei aquela minha stalkeada no perfil dele. Ele é autor do livro Fora do Automático, apresentador do programa Conversa de Marketing no canal Market e colunista do... agora eu vou ter que gastar meu inglês, hein? Automotive Business. E professor e consultor. E, aí eu até perguntei se eu poderia falar isso, né, Murilo? Ele é o pai dos pôneis malditos. Quem se lembra dessa ação da Nissan? Tá aqui, ó. Tá aqui o pai dos pôneis malditos. Muito obrigado, Murilo, por ter topado vir aqui conversar com a gente. A gente está muito honrado em te receber. O Chico te encontrou lá num evento em Espírito Santo? Vitória. Vitória. E ficou assim fascinado com o conteúdo que você trouxe. Então queria te agradecer e pedir para... Esqueci alguma coisa aqui de te acreditar? O que faltou aqui? Eu acho que a única coisa que faltou é que agora, dia 10, sai um livro novo, dia 10 de novembro, Inquietos por Natureza, que inclusive eu trabalho lá e falo como é que eu fiz para fazer as poucas coisas que eu fiz na minha vida, inclusive Pôneis Malditos. Qual que é a fórmula do sucesso? Pô, legal. Vai ter noite de autógrafos? Vai convidar a gente? Vai ter dia 21, se eu não me engano, aqui em São Paulo. Vou mandar o convite para todo mundo, inclusive ver se eu coloco uma reclamação falando que quem não foi, eu vou reclamar. Perfeito. Tá? Perfeito. Aí, ó, gente, ó, lançamento spoiler aqui do Murilo, trouxe para vocês. Murilo, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? O podcast do Reclame Aqui, nada mais justo do que a gente abrir o nosso papo de hoje perguntando sobre essa empresa aí que nasceu lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Já usastes o Reclame Aqui? Cara, assim, eu tenho uma relação com o Reclame Aqui que eu já não sei mais quando é que eu estou reclamando ou quando eu estou sendo reclamado. Porque eu sou consultor. Como consultor, os meus clientes são habitualmente concessionárias e toda hora pinga alguma coisa lá e primeiro cliente que eu arranjei, o cara falou, ó, resolve isso aqui é uma coisa nova, resolve para mim, e aí eu passei a entender o que eu Reclame Aqui. Eu lembro que alguma coisa eu já fiz, a minha esposa, ela adora, a gente sabe que, puta, quer resolver, coloca no Reclame Aqui que as empresas dão atenção, o que é errado, eles deviam dar atenção antes, mas ok, que bom que tem Reclame Aqui. Então, se você me perguntar, alguma coisa eu reclamei. O que eu não sei, mas faz parte da minha vida. Bom, maravilha. Como reclamador, já foi reclamado, já atuou em reclamação, cara, todas as camadas. Todo mundo que é casado conhece Reclame Aqui, né? De algum jeito. Brincando, hein? Tô brincando. Perfeito. Murilo, você falou que hoje você é consultor, mas o que você fez antes de ser consultor? Conta um pouquinho da sua história aí para quem tá nos ouvindo. Nossa Senhora, só eu contar minha história vai acabar o tempo aqui, mas contando simples, eu trabalhei na Shell, petróleo, na área de marketing, aí da Shell fui para a Fiat, quando eu entrei lá, a gente era a última de vendas, né? A gente estava em quarto lugar de 4 empresas que tinha no Brasil, consegui sair de lá em primeiro, saí por um convite do SBT, fui para o SBT, passei em agência de propaganda, caí na Nissan num processo de seleção, e aí na Nissan também, graças a Deus, fizemos um trabalho legal, saímos de 0,8% de participação, era uma empresa que ninguém nunca tinha ouvido falar, era quase que inexistente. Depois de 4 anos, a gente estava com 4% de participação, saí para virar consultor, não por causa da empresa, mas por uma coisa pessoal, né? Eu fiquei viúvo e aí eu resolvi trocar minha vida por total, ou seja, completamente. Virei consultor e nos últimos 10 anos eu tenho feito consultoria, aí resolvi dar aula, resolvi escrever, resolvi empreender. Então a minha vida virou outra coisa. É como se eu tivesse virado uma página na minha vida quando eu fiquei viúvo. Caramba. O cara é gênio, assim. Ele se vendeu bem, eu acho. Mas no evento aí que a gente participou juntos lá em Vitória,
a cada 2 passos ali, ainda mais que a gente tava no evento de concessionária, né? Então todo mundo conhecia. Era estrela. Murilo, nossa, toda hora ali era alguém querendo tirar uma foto e Era um perguntando. passo, eu parava para fotografar, dava outro passo e era ele. As Eram os estrelas. dois, eram os dois, eram os dois. Fiquei sabendo que tinha um tal de Bernardo lá, Bernardinho, que era. Acabou terceira ficando posição, secundário com todas as estrelas que Ele estavam foi lá, embora né? rapidinho porque ele falou, não dá para competir, não dá para competir. Boa, boa. Vai lá, Chico, vamos abrir aqui o nosso bate-papo já com a temática, né? Inclusive, eu não falei qual que é a temática do nosso papo de hoje, né? Foi indo, você lembra qual que é? Perfeito. Acho que antes até da gente entrar na temática, a gente tá a segunda vez que a gente faz, né? Antes de entrar na temática, vamos falar um pouquinho disso. Acho que a gente falou um pouquinho do pai dos pôneis, né? A gente tava até brincando aqui antes que o Murilo teve que fazer muita terapia para se reconhecer como o pai dos pôneis ali depois da campanha. Acho que é impossível alguém que esteja ouvindo a gente que não conheça essa peça, mas se tiver no YouTube, abre uma aba ali, joga Pôneis Malditos, que é a campanha da Nissan. Acho que vale, Murilo, você contar um pouquinho dessa campanha, um pouco desse pós dessa campanha, né? Também como é que foi se aceitar como o pai de equinos. Basicamente assim, fazendo simples uma história longa. Eu estava numa empresa que não tinha vendas e que tudo que eu queria era mais dinheiro para anunciar, e o meu chefe da América Latina, eu encontrei com ele para poder conversar, contar para ele, olha, precisamos de mais dinheiro. Ele falou, você pode fazer o que você quiser, menos gastar mais dinheiro. E aí, quando você não tem dinheiro em publicidade, você tem que ter criatividade. E a gente resolveu fazer uma linha de comunicação que usasse o viral, né? E quando você fala de viral você não cria assim, vou fazer um viral e pronto. E a gente criou uma fórmula, passos para poder fazer o comercial acontecer. Fizemos 8 ou 9 campanhas, as primeiras, todas elas, antes mesmo de acontecer, por alguma razão, vinha um concorrente, pedia para tirar do ar, etc. Tal, e aí eles chegam a 1 milhão de views fazendo aqueles comerciais, mas quando os pôneis foram para o ar, como não tinha concorrente identificável, não teve como reclamar, e aí explodiu. E explodiu, acho que porque a gente já tinha uma história, isso era uma parte da coisa, mas é porque era muito inusitado. Você pegar pôneis, pegar malditos para poder falar de automóvel, era uma coisa completamente fora do esperado. Foi uma campanha que saiu de uma trinca de comerciais, eles fizeram 3 comerciais, eu falei não para todos eles, porque não passava na nossa fórmula. E eu falei, mas eu gosto dos pôneis. Se vocês fizerem os pôneis um pouquinho mais maldosos, eu acho que vai ficar legal. E eles levaram ao pé da letra e fizeram pôneis malditos. Pegaram lá o My Little Ponies e brincaram com a coisa. E apresentaram, eu falei, puta, é isso aí. Do jeito que eles me apresentaram, foi feito. Do jeito que foi feito, foi pro ar. No final de semana foi o comercial mais visto no mundo. Então era uma época que não tinha publicidade em YouTube, então foi tudo orgânico, né? Foi 100% porque as pessoas iam lá. A maior parte no Brasil eram crianças que ficaram desesperadamente apaixonadas, mas ajudou, porque aí os meninos mostraram para os pais, tanto que o carro cresceu 84% no ano. Era um carro, uma picape já antiga, já estava para trocar. Carro, quando está velho, só vende com desconto. Então a gente não deu desconto, a gente ainda vendeu muito. E aí, como eu sou um cara relativamente tímido, eu aprendi a ser menos tímido dando aula, aprendi a ser menos tímido sendo profissional. Eu entrei numa neura de que, peraí, não fala muito, porque era muita gente falando a respeito. E eu tive que usar esse tema dentro da terapia para poder aprender que não, ser pai dos pôneis era uma coisa boa. E aí, no final, hoje em dia, eu falo pai dos pôneis sem problema nenhum. Sei que isso mudou a minha vida profissional, né? Assim, não mudou financeiramente, ou seja, continuo tão ruim quanto antes. Mas, em compensação, se fama pagasse conta, boleto estava pago, entendeu? Nunca ia era uma beleza. Precisar trabalhar mais. Exatamente. Porra, muito legal, cara, essa história aí imagino que nas aulas que você dá, você deve comentar, porque a galera deve ficar curiosa, né? Quando o Chico me falou, eu já falei, pô, quero saber como é que foi, né? Porque é isso que você falou, né? Não tem como criar um viral, né? Você não fala assim, ô Chico, pede pro pessoal de marketing criar 2 virais pra gente, pastelaria. Não existe isso, né? Foi um... Assim, se quiser, gente, o pessoal tá aqui. Por Por favor, tá? Assim, semana que vem. Tá disponível, né? Sem compromisso, assim, um só, não precisa ser 2. Mas a maior questão do viral não é criar o viral. É ter a coragem de aprovar e colocar no ar. Porque o viral, no fundo, ele tem que quebrar
alguma expectativa das pessoas, e eu acho que a gente vai até falar daqui a pouco, mas eu acho que a questão de ter tão pouco viral hoje em dia é que antes da coisa acontecer, as pessoas tiram porque quando a reação começa a ser negativa, todo mundo fala, tira do ar, tira do ar, tira do ar, e não espera a coisa virar. Eu acho que o Pôneis Malditos hoje, o maior risco era exatamente alguém reclamar nas redes sociais e o presidente falar, tem que tirar do ar porque começou a ir ruim, em vez de esperar a coisa acontecer, porque tem um turning point, né, em qualquer ideia fora do comum. De fato. Um cancelamento, né? Hoje em dia... Ele é mais rápido do que a aprovação, com certeza. E dói mais, né? Às vezes tem vários comentários positivos, a gente vê aqui por nós, né? Vários comentários positivos, a gente vê um negativo, é o que a galera vai bater o olho. Onde está a crise instaurada. Você vê, quando eu comecei a escrever, tá todo mundo falando, olha, que legal, parabéns, parabéns. Eu escrevo lá todo dia no LinkedIn, então, nossa senhora, fantástico. Aí teve uma crítica, eu falei com minha esposa, vou parar de escrever. Ela falou, por quê? Eu falei, porque tá tendo reclamação. Ela falou, o quê? No meio de tanto? Para com isso, vai em frente. Aí eu falei, olha, é mesmo, é o que você tá falando. Exatamente isso. Top Voice LinkedIn recebeu um negócio, não. Tem que parar. Acabou aqui. Exatamente. Acabou aqui, finalmente. Cara, falando até... Agora vamos começar. Vamos entrar no tema, Vamos entrar no tema, a gente ainda tem bastante tempo. Mas, Murilo, então, a gente vê aqui o tema que a gente bolou pro nosso papo de hoje, obviamente é para falar de propaganda, né? O Reclame Aqui nasceu lá atrás e o Maurício Vargas, nosso fundador, ele falava assim que antes do Reclame Aqui, o jeito que as empresas se comunicavam com o consumidor era só através ali da propaganda, na hora do balcão, e depois o 0800 ficava escondido ali atrás debaixo do tapete, né? O Reclame Aqui, ele trouxe um foco ali para esse pós-venda, vamos chamar assim. E aí, a gente não tem como falar, será que propaganda ainda resolve tudo? A gente acha que não, né? A gente tem um exemplo muito bom de uma empresa uma montadora, inclusive, de carros de luxo. Eu contei já rapidamente, acho que num dos nossos episódios, mas vou contar para você rapidinho. Ela veio aqui, ela tinha 60 reclamações no ano, vendia 6 mil carros por ano, e essas 60 reclamações geravam uma carinha negativa, essa carinha vermelha aqui de ruim dentro do Reclame Aqui, e ela tinha 60 mil visitas na página dela no Reclame Aqui por ano. Aí o cara de marketing falou, cara, então a gente está gastando um caminhão de dinheiro para fazer propaganda, para algumas pessoas entrarem aqui no Reclame Aqui, ver uma carinha vermelha e depois ir para a página da minha concorrente. Moral da história, né? A gente entende que é um ciclo completo, né? Não adianta só fazer uma propaganda bacana, uma comunicação legal, que o consumidor está a 2 cliques ali de ver algum buraquinho na sua reputação, né? Como que você viu essa mudança, assim, essa percepção aí do mercado de que a propaganda não vai resolver tudo, aí depois entra essa parte aí de aquisição, investir muito em aquisição só, tal, o brand ficou de lado, agora voltando. Como que você tem bastante tempo aí de mercado, que você fala um pouquinho dessa transformação, tudo que você viveu, tudo que você viu. Cara, assim, eu acho que Reclame Aqui, ele aconteceu principalmente porque alguém teve a ideia, o Maurício teve a ideia no momento certo. Exato. O que eu quero dizer com o momento certo? Porque o Reclame Aqui, se ele fosse um pouquinho antes da internet, talvez ele fosse só um final de processo que um ou outro aficionado pela questão de relacionamento teria olhado. Na hora que vem para a internet, que é um meio mais democrático, nossa, aí aconteceu. Que bom, que sorte. E o Reclame Aqui, ele é talvez o melhor retrato do que é realmente a relação de compra, né, e venda, de relacionamento mesmo entre pessoas e empresas. Que não é uma questão de eu comprar e automaticamente eu estou feliz. Sim. Porque a gente vive de produção. Produção, você tem hora que pode dar algum problema, você vive de relacionamento, então pode ser que o serviço em algum momento dê problema. Claro. E a pior coisa que tem para qualquer empresa, e era o que acontecia muito no passado, é que era um índice estatístico que o dono da empresa ou o diretor da empresa falava, nossa, precisamos melhorar. Mas não era prioritário, porque a visibilidade era baixa. Perfeito. A partir do momento que a gente tem as redes sociais, que tem o Reclame Aqui, que isso começa a aparecer, como você mesmo falou, com 2 cliques eu descubro se a empresa tem ou não tem aquela reputação que ela acha que tem. Então ela faz um discurso lindo, maravilhoso, porque ninguém vai falar mal de si mesmo, né? Uhum. Mas quanto pior, mais o cara fala bem de si mesmo, né? Então, uma empresa vai lá e fala,
No passado, ela conseguia atrair, conseguia converter e talvez ela tivesse uma velocidade suficiente para poder pegar outro cliente que não sabia ainda do problema e ela ia sobrevivendo. Hoje, se ela fizer a mesma coisa, graças a Deus, o tempo de reação é muito mais curto. Então, o trabalho de comunicação, hoje, ele não é só simplesmente eu falar e não obrigatoriamente ouvir e reagir. Hoje eu tenho que falar e eu tenho que reagir, ouvir e reagir imediatamente. Eu não posso me dar o luxo de falar, mês que vem eu conserto, daqui a 2 meses a gente olha esse negócio, porque se for... O estrago tá feito, né? Ferrou. O timing é outro, né? É que onde tá, a gente tá falando de viral ali, hoje o que viraliza muito para as marcas é a queixa no Twitter, no X, né, no X, não sei como é que fala o nome dessa marca, mas é o que viraliza às vezes do que o consumidor tá falando mal, tá com uma queixa, não tá conseguindo resolver. Às vezes vira até asset de ir lá no CEO da empresa no LinkedIn e reclamar direto para ele ali, isso acaba viralizando muitas vezes mais do que a campanha, do que a peça, do que aquele dinheiro ali que você colocou, e é onde às vezes o marketing muitas vezes tem que se envolver, né, junto com o atendimento para entender o atendimento, como é que eu vou resolver, e do lado do marketing, como é que eu vou empacotar essa resposta de um jeito bonito para os outros consumidores também verem, né? Isso é legal, porque assim, o que a gente vê, talvez, de mudança nas empresas, é que ao invés do serviço ao consumidor ser um departamento lá longe, no final do processo, hoje ele faz parte do marketing. Hoje ele está, em muitas empresas, assim, ou está colado, Sim. ou ele é, inclusive, parte, obrigatoriamente, o marketing que toma a decisão. É. Então, as empresas estão entendendo que o final do processo é tão importante ouvir a reclamação quanto ouvir o elogio. Perfeito. Isso é muito legal. Murilo, cara, a gente sempre conversa com várias empresas e um dos temas que sempre vem à mesa é a fidelização de cliente, né? A gente fala muito isso, que é mais barato manter um cliente dentro da sua base de assinante ou, enfim, de cliente mesmo, do que conquistar um novo, através de propaganda, de performance e tal. E aí a minha pergunta para você é o seguinte, né? Você é o cara do setor automotivo, conhece de cabo a rabo. Como que esse setor trabalha com essa questão de fidelização, né? Eu vejo que cada vez mais tem financiamentos aí com parcela balão para tentar no final o cara trocar o carro, ficar na mesma marca e tal. É um ticket muito alto, né? É diferente você ser fiel ao Netflix e a Nissan, por exemplo. Queria que você falasse um pouquinho como que essa vertical de mercado trabalha com fidelização de cliente. E aí até emendando um pouquinho no que a gente estava conversando antes lá do post que você falou, a fidelização está de que lado? Do lado do consumidor, do lado da empresa? Fala um pouquinho. A primeira coisa é a seguinte, no mercado automotivo, fidelização é um desastre. Né? É completo, assim, são poucas as empresas que pensam em fidelização de verdade. Para você ter uma ideia, a média de fidelização nas montadoras é menor do que 50%. Significa dizer que você compra um carro e o próximo carro vai ser de outra marca. Para metade das pessoas vai ser de outra marca. Caraca. Só que ninguém fala disso. Fica todo mundo quietinho, fingindo de bobo, porque o mercado acha que esconder debaixo do tapete vai ajudar. Mas não. A grande questão toda é que o processo é muito, muito complexo. Eu fabrico, mas eu não vendo nem faço a manutenção. E eu obrigo a pessoa a fazer a manutenção no ponto oficial, né? Ou seja, na rede autorizada, porque senão eu perco a garantia. Então eu faço um ciclo vicioso mesmo, em que eu obrigo a pessoa, não porque ela está afim, mas ela tem a obrigação, senão ela perde alguma coisa. Deveria ser o contrário. A gente deveria querer ir na concessionária porque a concessionária é o melhor lugar para se ir. Você quer uma coisa? Eu vivo falando para os meus clientes. A pior frase que a gente pode ouvir é o seguinte: eu vou levar no meu mecânico de confiança. Imagina, você comprou o carro na concessionária, você leva na oficina e o cara fala na sua cara, fala, não, quando terminar a garantia, eu vou levar no meu mecânico de confiança. Ele está falando com você é um ladrão, você não presta, você é ruim, etc. Tal. E a gente ouve isso na indústria automobilística como se fosse normal. Não, mecânico de confiança é um nome bonitinho para falar que é um mecânico que não é oficial. Então, está tudo errado, né? Eu vivo falando isso com meus clientes. A gente trabalha na consultoria fidelização de um outro jeito. A gente pega e quer entender o seguinte: qual que é o ciclo de longo prazo do cliente? A fidelização normalmente do automóvel é em cima do chassi. Nos
4 anos, 3 anos, 2 anos que o cliente tem, e eu quero saber que ele está aqui e vou tentar vender outro carro para ele. E eu falo com os clientes, não, nós vamos entender o cliente no longo prazo, no life cycle, né? Não simplesmente nos 3 ou 4 anos, mas como é que eu faço para ele estar satisfeito, para ele querer comprar outro carro na minha mão. E não para ele, eu quase pedi, pelo amor de Deus, fica aí, e quando você fala do balão, o balão é um formato bom para a empresa, mas não é bom para o cliente. Porque, olha, eu vou te cobrar mais caro e, olha, eu vou te convencer de que se lá na frente você não tem o item, mas você tem uma dívida que é igual ao preço do carro, então você troca a dívida por um outro carro. Você joga a dívida lá para frente, você pagou só os juros. Então, assim, no fundo, é uma fidelização estranha, porque é uma fidelização ao produto e não fidelização à marca. E respondendo lá o negócio do fiel, sou ou não sou fiel, a empresa que me fideliza ou eu que sou fiel à empresa, eu acho que na maior parte das empresas e das pessoas, eu sou fiel à marca. A marca, ela não tem uma preocupação por N razões, eu acho que a maior razão é que é muito caro você acompanhar a vida de cada um dos seus clientes, para falar, olha, esse cara aqui está quase deixando de ser fiel. Então isso é muito caro. Hoje a informática está ajudando a ficar mais barato. Mas normalmente eu crio um processo e o cliente vai se apaixonando. E quanto mais apaixonado o cliente é e menos eu conhecer isso, no momento em que eu romper essa relação, o cliente vai embora chateado. Para não falar outro palavrão, né? Por quê? Porque você rompeu unilateralmente uma relação que ele tinha. Então ele tinha uma adoração pela sua marca e você, num certo momento, sem saber, você rompe essa relação e não dá direito ao cara voltar. E aí, de novo, eu vou voltar no Reclame Aqui, porque para mim é uma questão. Tem muita gente que vai para o Reclame Aqui que é um apaixonado e que, num certo momento, ele levou um pé na bunda, vamos falar assim. Né? Aí é bom que, olha só, domingo, voltando no aeroporto, parei não vou falar lanchonete, né? A rede fast food, parei na rede fast food para comprar no Totem. E o Totem não dava o tal do PIN. 3 vezes nada. E minha filha falou, não, eu quero comer, né? Aí a minha esposa foi lá e a pessoa falou, não, a marca como venda ao vivo, como em dinheiro, porque aí depois paga aqui. Aí eu falei pro gerente, olha, vocês têm que colocar uma placa lá. Uma boa, porque eu sou apaixonado pela marca. Onde que for, eu falo bem da marca. Hoje eu não vou falar mal, então não vou falar o nome, porque eu continuo gostando. E aí o cara falou, isso é determinação da empresa. Uma cara fechada, porque era domingo à noite, talvez ele estivesse trabalhando, não importa. Mas não condiz com a imagem da marca, que é uma imagem, que é uma marca alegre, feliz nos comerciais. E lá o cara de mau humor me maltratando. Aí eu falei, eu vou reclamar, e fiz a reclamação no site da própria empresa. Rompeu comigo alguma coisa, ou seja, eu tenho a empresa, sou apaixonado. Agora, nesse momento eu falei, opa, e aí talvez porque eu mexo com comunicação, com relacionamento, etc. Tal, eu falo, opa, isso é um caso só. Mas se é um cliente menos prestativo, digamos, ou mais que tenha dado mais atenção a isso, ele pode falar, não compro mais aqui, eu não quero mais saber dessa empresa. Que esse é o perigo, né? O perigo não é o cara que reclama. O cara que reclama, a gente fala muito isso, né? Foi ao encontro que a gente fala. O cara que reclama, às vezes, ele tá dando uma oportunidade mesmo, né? Você foi lá reclamar porque, pô, você gosta da marca, entrou lá no site dela e tal, quer até alertar, né? Quase um alerta. O reclamante silencioso, na verdade, ele nem reclama, ele só não volta. Esse é o perigo pra marca. A gente fala muito disso, né, Chico? Entra até no que a gente estava discutindo antes, né? Que na propaganda é tudo lindo, todo mundo é feliz e é super legal da marca, lanchonete, toda a proposta de valor chega lá e é o exato oposto, né? Então, como é que você gasta tanto dinheiro para impactar o consumidor ali em campanhas, em branding e de repente, quando você vai na primeira experiência ali na loja, você já tem essa frustração de uma sugestão susto, que você trouxe para ele. Você não estava nem reclamando necessariamente, né, para ele. Você estava falando, que estava dando uma sugestão de um problema que você teve ali e de repente... Esse é o maior problema. De um lado eu quero criar uma identidade, quero criar a minha cara, e do outro lado, na cabeça do cliente é a imagem. Então, se a imagem da empresa for diferente da identidade, vai dar problema. Então, eu tenho que olhar o tempo todo o que você, cliente, está pensando,
para poder ir corrigindo do lado de cá, para você falar, opa, realmente o que eu penso é aquilo que a empresa gostaria que eu pensasse. Quando o cara para de fazer isso, cara, Acabou. aí o Reclame Aqui começa a ter um tanto de reclamação, vamos falar assim. E é onde a gente vê, realmente no Reclame Aqui, as reclamações aumentando, subindo, são exatamente nesses momentos que você falou, né? Quebra de confiança, quebra de história. Em algum momento uma promessa foi desfeita, por mais que do lado da empresa ela não soubesse que ela estava prometendo, né? Vamos lá, é assim, a empresa que é inteligente, vamos pensar numa empresa que é inteligente. Ela vai ver qualquer tipo de reclamação, seja no site dela, nas redes sociais ou no Reclame Aqui, como uma oportunidade de consertar. Ninguém consegue fazer 100% de tempo, 100% de coisa boa. Perfeito. Então, assim, ou eu olho para a reclamação, qualquer que seja, em qualquer canal, como uma oportunidade de eu olhar e falar onde é que eu estou errando, o que eu preciso mudar no meu processo, ou senão eu vou, como é que eu diria, vou piorar a minha situação. E quer queira, quer não, você está falando de fidelidade, um dos grandes problemas é que até hoje em dia foi muito mais barato você conquistar um cliente novo do que manter um cliente antigo. A gente fala sempre o contrário, mas é mentira. Porque o cliente novo, você anuncia, o cara vem, expectativa zero, né? É um namoro novo. Então você fala, você entra todo, vai ser maravilhoso. Enquanto que o cliente que você está mantendo é um casamento antigo, em que você faz tudo certo e ainda assim o risco é você dar uma escorregada e o negócio azedar. E você tem que treinar o seu funcionário, você tem que ter certeza que o preço para ele está certo, que ele se sente valorizado. Então é muito mais barato você trazer um cara novo você tem que fazer o controle, você tem que perder menos do que você ganha. Né? Mas o que está errado, assim, você está julgando muita gente para poder perder muita gente. O certo seria julgar menos, porque você perde quase nada. Aí você cresce. É isso. É até meio óbvio, né? Mas é que o óbvio às vezes é difícil. Murilo, você estava falando aqui, eu estava pensando aqui nessa questão ainda de fidelidade, né? Um dado, acho que interessante de Reclame Aqui, que a gente já fez mais de uma pesquisa sobre isso, e eu acho que você já deve ter percebido isso também, só até para fechar esse assunto, a gente, depois que a reclamação é postada, a gente pergunta para o consumidor, né, depois da resposta da empresa, qual a nota que ele dá para o atendimento, se foi resolvido ou não, e se voltaria a fazer negócio ou não com a empresa. E a gente foi tentar pesquisar fidelidade, assim, o quanto você gosta de uma marca. E a gente ficou surpreso que o consumidor que não teve problema com uma marca, então ele comprou um carro, vamos seguir o exemplo, e foi tudo certinho, ele ficou lá, terminou a garantia e tal, ele gostou da marca, tal, foi ótimo, mas o consumidor que teve um problema durante esse período e a montadora, a concessionária resolveu de uma maneira muito fácil e rápida, ele fica mais fiel até do que o cara que não teve problema. Porque a resposta do nosso consumidor foi assim, eu me senti amparado, eu sei que se eu tiver um outro problema, como você mesmo disse, problemas acontecem, né? A marca vai estar aqui para me ajudar. Então, assim, isso mostra até para as empresas que estão escutando a gente o quão é importante isso, né? Você conseguir resolver o problema do seu consumidor de uma maneira fácil, obviamente rápida, né? Gera essa fidelidade que as marcas tanto buscam, né? Algumas mais do que outras, mas é o resultado de uma equação aí que você vai conseguir diminuir seu custo para manter aquele consumidor dentro da base, resolvendo problemas. Simples assim. Eu não sei se vale 100% também só para as montadoras, mas em outras pesquisas que a gente já fez também, acho que o mercado tem falado muito isso, o Google tem trazido muito isso, a fidelização tem caído muito mais, né? Especialmente pós-pandemia. Sim. A gente teve um boom de bancarização das pessoas, um boom de empresas novas nascendo, opções novas, a galera que às vezes, meus pais, por exemplo, que nunca compraram nada online, hoje minha mãe está uma vez por semana acompanhando as encomendas paralelas que ela tem em lojas de moda fast fashion online. Então, de repente, você tem uma mudança ali de digitalização, bancarização das coisas e às vezes aquela fidelidade que você tinha por uma marca mais tradicional, antiga, que te acompanhava, que normalmente no passado ali eram as marcas da propaganda, né, da propaganda tradicional, dos grandes investimentos. Hoje você começa a ver isso diminuir, cair. Então, falando de fidelização, acho que amarra bem também a gente traz essa reflexão de que, especialmente para quem está assistindo a gente, ouvindo a gente, pensando no nosso público de atendimento, a galera que trabalha com Reclame Aqui, que atende Reclame Aqui, é a galera que está no centro disso, né? Que está fazendo isso acontecer, que está trabalhando para
para fidelizar esse consumidor ali dentro e entender também, dentro de casa, como é que você traz esse valor, né? De mostrar, pô, nosso índice Reclame Aqui está subindo, está melhorando cada vez mais. Isso está ajudando na fidelização da nossa marca. Chamar lá o time de marketing e falar, time de marketing, eu estou ajudando aqui, compondo com o ROI de vocês também, né? Acho que no... Galera, olha que trouxe toda uma reflexão aqui que foi recebida recebida de uma forma... Eu tô pensando até agora. Caraca, gente. Achei profundo. Fui aqui pensador online. O que o Felipe falou, eu até assim, é mais fácil de entender, porque realmente reclamei, fui bem atendido. Nossa Senhora, adoro essa marca. Eu tenho uma cliente que é incorporadora, uma empresa incorporadora, que todo mundo que devolve o lote porque não tem condição de pagar, é mais apaixonado pela empresa do que quem continua pagando tudo certinho. Porque eles fazem de tudo para poder manter o cara. Dá prazo, negocia, etc. Tal, não entra na justiça. E o cara sai de lá apaixonado. Faz sentido com o que você está falando. Agora, o seu, cara, muda a realidade. Porque a partir do momento que a fidelidade e realmente ela cai, porque é mais fácil hoje em dia tudo, e à medida que é mais fácil, você experimenta mais, ferrou, cara. Assim, ainda bem que a minha indústria ainda não chegou lá. Senão, imagina, o cara trocar de carro todo dia. Não, com certeza não conversa, por isso que eu falei, acho que não conversa tanto com esse mercado, mas em outros mercados, por isso que é importante. Por isso que sua mãe tá comprando aí as modas aí dos fast fashion, né, para tudo quanto é lado, e as empresas de fast fashion do Brasil estão todas desesperadas. Desesperadas, né? Tipo... Mãe, eu sei que você vai estar assistindo isso. Pare. Segura a onda aí também. Nossa, me perdi agora. Murilo, cara, uma das coisas que a gente também sempre conversa com o setor de atendimento é a distância entre atendimento e marketing nas empresas, né? E você trabalhou muito na parte só de marketing, né? Mas quando você diz que você é um consultor, você entra dentro da empresa para auxiliar praticamente tudo, né? Eu imagino. Como que você vê isso? Já teve alguma empresa que você entrou para dar consultoria que você viu que o problema não estava ali no jeito de comunicar, e sim na operação, e sim no atendimento ao cliente? Todas as empresas. Todas. Todas. E o que você diria para quem é de atendimento e está vendo a gente, ou quem é de marketing está vendo a gente? Você quer saber como consultor, como é que você descobre qual que é o problema da empresa? Senta no saque. Fica o dia inteiro no saque. Você não vai para... Conversa com ninguém. Não precisa conversar com ninguém, com gerente nenhum, com o diretor. Senta no saque. Você conversa com o pessoal do saque. O pessoal do saque sabe tudo. Só que as pessoas normalmente não ouvem o saque porque saque é problema. Só que tem que... Vamos lá. Qualquer problema que aparece, ele aparece por alguma razão. Sim. É o que a gente chama de causa raiz. Então, se eu pego lá uma reclamação, puxa vida, eu fui ser atendido e demorou demais. Fila enorme. Não é o demorou demais, fila enorme. É porque a minha escala de funcionários talvez não esteja certa. Estou dando um exemplo hipotético aqui. Tem N coisas. Se eu vou atrás daquilo que está causando o problema, eu resolvo, mudo o processo, treino, teoricamente cai. Então, se eu estou no saque, eu vejo todos os problemas, todas as reclamações, por menor que seja, e eu vou entender o que é que no processo está errado? O que é que no atendimento ou na produção está errado que causa lá no final a reclamação? Então, assim, a comunicação é facílima de fazer, porque a comunicação eu controlo 100%. Sim. Eu resolvo onde é que eu vou colocar a comunicação, eu resolvo o que eu vou falar, eu resolvo a roupa que o personagem vai estar, eu resolvo a gravação, as palavras. Então, isso eu controlo. Na hora que eu coloco o vendedor para atender o cliente, eu perco o controle. Sim. Porque o cliente fala o que ele quer e o vendedor fala o que ele quer. Então, se eu não tiver muito claro esse processo, cara, então a comunicação esquece. A comunicação nunca é problema. A comunicação, ela pode criar um problema na hora que ela fala alguma coisa que lá na ponta não é de verdade, e o risco é o cara que está fazendo a criação, a comunicação, saber disso e fingir de bobo. Aí é um problema de comunicação, porque o cara sabe que o que ele está falando não é verdade, mas ainda assim ele fala. E aí é insustentável, né? Vai chegar uma hora que, como a gente disse, 2 cliques, você descobre até a marca da cueca da pessoa que está ali do outro lado. Murilo, acho que a gente está te fazendo várias perguntas de respostas muito complexas para um espaço curto de tempo que a gente tem.
Mas até aproveitando essa sua expertise nesse mercado automobilístico, das montadoras, concessionárias, a gente vê esses grandes impactos que a gente tem, né, com o que o Felipe trouxe ali da montadora de luxo, o alto impacto que pode ter dentro de uma campanha de marketing e publicidade. A gente vê esse mercado, pelo menos no universo aqui do Reclame Aqui, que é a ótica que a gente analisa as coisas, as marcas com boa reputação, várias ali, a gente estava até conversando Finalistas, antes, né? finalistas do prêmio Reclame Aqui. Então a gente tem uma movimentação legal das montadoras olhando para o cliente, atendendo o cliente, resolvendo os problemas dos consumidores. Mas a gente também tem o mundo ao redor. A gente tem o mercado acontecendo, a gente tem muitas notícias aí pós-pandemia, especialmente dos grandes layoffs ali das montadoras. Aí chega a parte da pergunta complexa para o curto espaço de tempo. Qual que você acha que é o principal desafio desse segmento quando a gente fala de crescimento, mas acho que especialmente falando aqui do seu métier, desafio de comunicação que essas empresas têm em assimilar todos esses pratinhos aqui? Eu estou atendendo bem o consumidor, mas ao mesmo tempo saiu no Jornal Nacional o último layoff que eu fiz. Qual que é o caminho que a galera tem seguido, que as montadoras têm seguido? Cara, a primeira coisa é a seguinte, se elas estão com um índice bom no Reclame Aqui, não é porque elas resolveram ter um índice bom. É que elas foram obrigadas a ter um índice bom. Não é? A gente não pode esquecer que, assim, de um certo momento, o Reclame Aqui era deixa quietinho lá de lado, que um dia eles vão parar de falar da gente. Sim. E aí, com o crescimento do Reclame Aqui, falaram, opa, peraí, ou eu resolvo isso, e foram algumas que começaram, hoje em dia virou uma onda. Todas as montadoras querendo estar bem em termos de reclamação. Então, esse não foi uma decisão do lado de lá para cá. Perfeito. Né? Foi uma reação. Mas, assim, esse é um mundo complexo, no sentido de, como você está falando, eu tenho que manter uma fábrica, tenho um número de funcionários, de repente eu preciso demitir, eu sei que isso vai afetar a minha imagem, então eu tenho que considerar isso no conceito da comunicação, porque isso vai afetar a opinião pública com relação à minha marca, mas isso é uma coisa que sempre existiu. A grande diferença é que hoje a comunicação é tão rápida que cada vez mais eu preciso ter uma comunicação tão rápida para reagir quanto as pessoas estão reagindo ao que elas ouvem que eu não administro. Perfeito. Dito isso, eu diria o seguinte, não tem segredo. Você tem que ter a capacidade de saber o que você ouve, o que é sério, o que não é sério, o que é que eu tenho que levar em consideração ou não para tomar decisão, e tomar a decisão o mais rápido possível. O que eu quero dizer com isso? Eu posso ter reclamações, por exemplo, vou dar um exemplo extremo e idiota. Né? Apareceu um tanto de reclamação no Twitter. Eu posso virar e falar, puxa vida, apesar de estar reclamação no Twitter, eu não vou tomar uma decisão. Apareceu algumas poucas no Reclame Aqui, eu posso falar, essas eu quero levar a sério. Por N razões, porque o Twitter tem uma agilidade e uma levianidade, vou falar, eu não sei nem se a palavra é essa, né? Ou seja, é leviano, é mais fácil do que o Reclame Aqui. Eu tenho que tomar a decisão de ir atrás do Reclame Aqui. Então eu tenho que saber quais que são os meus índices e onde que eu vou buscar esses índices, quais que são os meus, como a gente fala, KPIs. Né? Então assim, opa, Reclame Aqui vai ser uma coisa que eu vou seguir. O Twitter eu vou olhar, mas eu não vou reagir com a mesma presteza que seja. Do mesmo jeito, olha, o cliente na minha loja falando, eu tenho que talvez agir com muito mais rapidez do que saber que algum cliente reclamou na loja do concorrente. A meu respeito. Porque aqui é o meu momento da verdade, lá não é. Então, assim, eu tenho que tomar cuidado para não engravidar pelo ouvido. Ou seja, ouvir falar e sair tomando as decisões. Eu tenho que analisar, montar um processo que me permita rapidamente saber, opa, isso aqui é sério, eu preciso tomar uma decisão, ou isso aqui é uma coisa que eu posso esperar um pouco para ver se isso aqui é uma tendência ou se foi um caso isolado. Perfeito. Não sei se eu compliquei mais ainda a resposta. Perfeito, não. Perfeito. Foi perfeito na mosca. Murilo, acho que agora vamos para o nosso grande finale aqui, nos cases de sucesso. A gente tem um bloco aqui que é o último bloco, onde a gente, da última vez a gente fez com o Nubank, né? A gente pedia para falar uma empresa ali, uma prática de mercado, desculpa, RA1000, ótima, e uma prática não recomendada. Mas tentou trazer um pouquinho para o seu mundo, e aí eu queria te
pedir dois exemplos, assim, dois cases, duas marcas ou duas campanhas, enfim, como você achar melhor. Uma do setor automotivo, que eu acho que é mais a sua praia, mas também de fora, uma que você vê aí, que está se comunicando bem, que você vê uma transparência, uma verdade ali na comunicação e, obviamente, que os resultados estão vindo aí para esses dois exemplos de marca e campanhas que você pode citar para a gente. Essa pergunta é mais difícil. De tudo aqui, essa é a mais difícil. Aí eu te peguei, porque, na verdade, é o seguinte, o mercado automotivo, ele relativamente trabalha muito bem a questão da comunicação e da reclamação. Ela aprendeu que isso é importante. A gente tem marcas que fazem isso melhor e marcas que fazem isso pior. Eu vou pegar o exemplo histórico, aquilo que eu conheço, Fiat. Né? A Fiat, uma das razões dela ter crescido foi que ela tinha um nível de reclamação muito alto nos anos 80. Sim. E ela aprendeu que ela tinha que resolver os problemas para não piorar a imagem dela. Então ela tinha um reclame aqui interno. Eu lembro que a gente teve um presidente lá que ele falava, ele criou um tal de antenas, que eram pessoas da montadora colocadas nas concessionárias para ouvir as reclamações. Pagava o ano inteiro o funcionário para ficar na concessionária, ouvindo reclamação e a gente lá resolvendo as coisas. Né? Por quê? Porque era tanta reclamação, a empresa tinha uma imagem de carro ruim, carro fraco, que essa iniciativa dele, em 4 anos, inverteu a qualidade da empresa. A empresa virou líder. Sim. E a imagem de produto ruim deixou de existir por causa de uma ação tão simples quanto colocar alguém para ouvir a reclamação e falar, vamos agir. Então esse é um exemplo, e hoje a Fiat é uma das grandes empresas de reputação, digamos assim. Eu acho que ela deve estar, inclusive, entre as finalistas. Sim, sim. Em compensação, eu diria que tem empresas do mercado, aí eu não vou citar nome, né? Mas que, assim, o carro é lindo, vende bem, na hora que vira reclamação, a montadora não tem agilidade para ter a peça ou para ter a solução, e a marca faz isso, e ela não consegue subir a ladeira. Por quê? Porque a reação dos funcionários, a reclamação, nossa senhora, coitadinho de nós, a gente não consegue. Em vez de pegar e falar, tá bom, vamos entender o que é o problema e vamos resolver de uma vez, é sempre uma reação como se a empresa fosse uma sofredora. Entendi. Ao invés de olhar... Faz um vitimismo ali, né? Em vez de olhar, que o nosso ponto tem que ser o seguinte, o que o consumidor está falando. Nunca é o que eu tenho de problema dentro de casa. Porque o problema dentro de casa, se deixar, ele consome toda a energia. E é fácil jogar para amanhã o problema, né? Falar, não, amanhã eu vou ver. Ou, pior ainda, para outro setor. Isso aqui não é do meu setor, isso aqui é do setor lá. Tem um caso que um certo carro deu problema, carro zero, não saiu da concessionária, deu problema no farol. E aí o meu cliente telefonava para a empresa e falava, olha, tá com problema no farol. O cara falava assim, já foi emplacado já, então é pós-vendas. Aí ligava para pós-vendas, eu falava com pós-vendas, o carro lá falava, já entregou o carro? Não, então é vendas. E ficava um para o outro, e ficou 6 meses empurrando para lá e para cá, carro comercial, né, uma van. Depois de 6 meses, o cliente já tinha arranjado o carro, ele tinha outra marca de concessionária, já tinha dado um outro carro de uma outra marca, e o carro estava lá porque o cara falou, eu resolvi o problema do meu cliente. Esse cara, no dia que resolveu o farol, arrumou o farol e vendeu o carro como usado e pronto. Para a empresa, olha, nossa, tá tudo lindo, maravilhoso, resolveu um problema do cliente. Não resolveram, perderam o cliente. Perderam o cliente. Nossa. Que é engraçado que dá para se aplicar isso em qualquer outro setor, né? A gente vê muito isso conversando com as empresas mesmo, né? Às vezes, pô, não tá comigo, tá ali. Acho que esse é um dos grandes maus aí que atrapalha o crescimento das empresas. Inclusive, eu tô pensando em trocar de carro. Quando a gente desligar aqui, eu vou querer saber que marca é essa para eu não comprar. Tá certo. Consultoria. Tá certo. Boa. Olha, Murilo, acho que foi ótimo. Cara, assim, durante aqui o nosso papo eu tava até lembrando de outras histórias lá que a gente compartilhou ali, mas fica para uma segunda ali, senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui, tarde inteira, proseando. Boa, Murilo. Pô, muito... A gente volta com prazer. Esse sim, okay? Próxima temporada de
do nosso podcast. O Murilão vai estar aí de volta. Pô, primeiro eu queria agradecer pra caramba você ter topado vir aqui, conversar com a gente. Acho que o capítulo ficou muito legal. Você que tá ouvindo aí depois, comenta aí embaixo, dê feedbacks pra gente, né? O nosso podcast está começando aqui, a gente está evoluindo bem rápido ele. Murilo, se o pessoal quiser conversar com você, passa aí, como que te encontra no LinkedIn? O mais prático é meu perfil, né? @Murilo Moreno. Né? Murilo Moreno. No YouTube, a mesma coisa, @Murilo.moreno. Perfeito. Né? Então é sempre o meu nome. Ou, quando é Instagram, quando é esse tipo de coisa, é o contrário, é Moreno Murilo. Porque já estava ocupado o nome. Mas basicamente, em qualquer lugar, botou Murilo Moreno. Dois nomes, te acha. Melhor ainda, mais fácil ainda. Se escrever Murilo Moreno no Google, já vai dar a minha ficha. A minha ficha aparece. Perfeito. Já virei, tá vendo? Por causa do Top Voice aí, não sei se mas já tem a minha fichinha lá bonitinha. Já tem a fichinha no topo, né? Já tem quase quase um Google Mais Business do Murilo Moreno. É uma beleza, é uma delícia. Deixem suas reviews no Murilo Moreno, no Google My Business. E se quiser reclamar, pode reclamar. Tem um canal aqui, reclame aqui. Eu já tenho uma fichinha cheia, lotada. E a gente vai colocar aqui todos os canais do Murilo, LinkedIn, YouTube aqui na descrição do YouTube, do Spotify, onde você estiver ouvindo ou assistindo a gente. Queria agradecer também a você, Chico. Muito obrigado novamente por o seu tempo precioso. E obrigado a você que está vendo e ouvindo a gente. Até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.